Pasta 11. Capítulo 11. Passamos o restante do dia num estado de letargia estúpida, contemplando o navio que se retirava, até que a chegada das trevas, ocultando de nossa vista, trouxe-nos de volta a nós mesmos. As pontadas de fome e sede retornaram, absorvendo todos os outros cuidados e considerações. Nada, porém, podia ser feito até amanhã, instalando-nos o melhor que podíamos, esforçamo-nos por tirar um pouco de repouso. Nisso, eu tive êxito além de minhas expectativas, dormindo, até que meus companheiros, que não haviam tido a mesma sorte, despertassem-me ao romper do dia para recomeçar nossas tentativas de alçar provisões do paiol. Fazia agora uma calmaria plena, com o mar tão liso quanto jamais o vira. O tempo era quente e agradável. O brigue estava fora de vista. Começamos nossas operações arrancando com algum penar outro dos enfrechates. Tendo amarrado aos pés de Peters, ele novamente fez a tentativa de alcançar a porta da despensa, imaginando-se capaz de forçá-la, contanto que chegasse até ela em tempo suficiente. E nisso ele se fiava, pois o casco jazia muito mais estável do que antes. Muito rápido ele conseguiu alcançar a porta quando, desatando um dos pesos do seu tornozelo, fez todo o possível para com ele forçar passagem, mas em vão, o trovejamento do quarto sendo muito mais forte do que imaginava. Estava completamente exausto com um longo período debaixo d'água e tornava-se indispensável que um de nós o substituísse. Para esse serviço, Parker ofereceu-se imediatamente, mas após 3 tentativas infrutíferas não conseguira nem sequer chegar perto da porta. O estado lamentável do braço de Augustus tornava inútil de sua parte qualquer tentativa de mergulho, pois seria incapaz de forçar a entrada caso a alcançasse, e assim, coube a mim empregar minhas forças para o nosso salvamento comum. Peters deixara um dos enfrechates na passagem. Constatei ao mergulhar que eu não tinha lastro suficiente para me manter firmemente sob a água. Resolvi, portanto, em minha primeira tentativa, não mais que recuperar o outro peso. Nesse propósito, tateando o piso do corredor, senti uma substância dura que empunhei imediatamente, não tendo tempo de verificar o que fosse, mas voltando e subindo de pronto à superfície. O prêmio revelou-se uma garrafa, a qual não foi nossa alegria quando vimos que estava cheia de vinho do Porto. Rendendo graças a Deus por esse consolo e essa assistência tão oportuna, imediatamente sacamos a rolha com meu canivete, cada um tomando um gole moderado. Sentimos o mais indescritível conforto pelo calor, força e ânimo com que nos inspirou. Tornamos então a rolhar cuidadosamente a garrafa e com um lenço amarramos de modo que fosse impossível que se quebrasse. Tendo descansado por um instante depois dessa feliz descoberta, tornei a descer e enfim recuperei o enfrechate, com o qual subi imediatamente. Prendi-o então ao pé e desci pela 3ª vez, quando fiquei plenamente convencido de que naquela situação esforço nenhum me permitiria forçar a porta da despensa. Regressei, pois, em desespero. Agora, parecia não haver mais espaço para a esperança e eu podia perceber na fisionomia dos meus companheiros que eles se haviam resignado a morrer. O vinho, evidentemente, produzira neles uma espécie de delírio do qual me preservara, talvez, minha primeira imersão. Falavam de modo incoerente sobre assuntos sem nenhum nexo com nossa situação. Peters cumulando-me de perguntas sobre Nantucket. Augustus também, recordo-me, aproximou-se de mim com ar sério e me solicitou que lhe emprestasse um pente de bolso, pois seu cabelo, dizia, estava cheio de escamas de peixe e desejava limpar-se antes de desembarcar. Parker parecia menos afetado e me incitava a mergulhar a esmo na cabine e apanhar qualquer objeto que me caísse nas mãos. A isso consenti e na primeira tentativa, após permanecer debaixo d'água no minuto inteiro, emergi com uma maleta de couro que pertencera ao capitão Bernard. Esta foi imediatamente aberta na tênue esperança de que contivesse algo para comer ou beber. Mas não encontramos nada, porém, exceto um estojo de navalhas de barba e 2 camisas de linho. Tornei a mergulhar e voltei sem resultado algum. Ao erguer a cabeça acima d'água, ouvi um ruído de algo que se quebrava no convés e, ao subir, vi que meus companheiros haviam torpemente tirado vantagem da minha ausência
para beber o restante do vinho, tendo deixado a garrafa cair no afã de recolocá-la no lugar antes que os visse. Repreendi-lhes a impiedade da conduta, ao que Augustus prorrompeu em lágrimas. Os outros dois esforçaram-se para rir e transformar a coisa numa brincadeira, mas espero nunca mais ter de contemplar riso dessa espécie. A convulsão de suas fisionomias era absolutamente pavorosa. Aliás, era aparente que o estímulo produzido em estômagos vazios tivera um efeito violento e instantâneo e que estavam todos sumamente embriagados. Com grande dificuldade, eu os convenci a se deitarem e, de pronto, caíram num sono profundo acompanhado de uma respiração pesada e estertorante. Achava-me agora, por assim dizer, sozinho no brigue, e minhas reflexões, de certo, eram da mais terrível e sombria natureza. Nenhuma perspectiva oferecesse à minha vista, senão definhar de fome, ou, no melhor dos casos, ser engolido pela primeira tempestade que se erguesse, pois, em nosso presente estado de exaustão, não podíamos acalentar a esperança de sobreviver a outra. A fome dilacerante que experimentava então era quase insuportável e me senti capaz de ir às últimas consequências para aplacá-la. Com meu canivete, cortei um pedaço da mala de couro e esforcei-me por comê-lo, mas foi absolutamente impossível engolir um único bocado, embora me parecesse que ao mascar e cuspir o couro em pequenos fragmentos, eu obtinha um ligeiro alívio dos meus sofrimentos. À boca da noite, meus companheiros despertaram um por um, cada qual num indescritível estado de fraqueza e horror causado pelo vinho, cujos vapores tinham-se agora dissipado. Tremiam como vítimas de violenta sesão e imploravam água com os gritos mais lamentáveis. A condição deles afetou-me no mais alto grau. Ao mesmo tempo, causava-me júbilo o feliz acidente que me impedira de me abandonar ao vinho, poupando-me assim de compartir com o da sua melancolia e de suas aflitivas sensações. A conduta deles, porém, inspirava-me inquietação e alarme, pois era evidente que, ao menos que ocorresse uma mudança favorável, eles não podiam prestar assistência alguma para zelar por nossa segurança comum. Eu ainda não abandonara toda a ideia de trazer algo de baixo, mas a tentativa não podia ser retomada até que algum deles estivesse suficientemente senhor de si para me ajudar, segurando a extremidade da corda enquanto eu descesse. Parker pareceu estar um pouco mais de posse dos seus sentidos que os outros e apliquei-me com todos os meios à minha disposição a reanimá-lo. Julgando que um mergulho na água do mar tivesse um efeito benéfico, logrei amarrar a extremidade de uma corda ao redor do seu corpo e então, conduzindo-o à escada do tombadilho, ele permaneceu bastante passivo o tempo inteiro, empurrei-o para dentro e imediatamente puxei-o para fora. Tive razão de felicitar-me pelo experimento, pois ele pareceu retomar vida e força e, ao sair, perguntou-me de modo racional por que eu tratava assim. Explicando-lhe meu objetivo, ele expressou sua gratidão e disse que se sentia bem melhor depois do banho, conversando em seguida com bom senso sobre nossa situação. Resolvemos então tratar Augusto e Peters da mesma maneira, o que imediatamente fizemos e ambos experimentaram grande benefício do choque. Essa ideia de súbita imersão me fora sugerida pela leitura em alguma obra médica do efeito salutar da ducha no caso dos pacientes que sofrem de mania apoto. Vendo, enfim, que me podia fiar nos companheiros para segurar a extremidade da corda, tornei a fazer 3 ou 4 mergulhos na cabine, embora já estivesse bastante escuro e um marulho suave mas longo, vindo do norte, tornasse o casco um pouco instável. No curso dessas tentativas consegui trazer à tona 2 facas de mesa, um jarro de 3 galões, vazio, e um cobertor, mas nada que nos servisse de alimento. Após encontrar esses objetos, continuei meus esforços até que estivesse completamente exausto, mas nada mais apanhei. Durante a noite, Parker e Peters ocuparam-se em turnos da mesma maneira, mas nada caindo à mão, desistimos da tentativa em desespero, concluindo que nos esgotávamos em vão. Passamos o restante da noite na mais intensa angústia moral e física que se possa imaginar. A manhã do dia 16 raiou, enfim, e vasculhamos ávidos o horizonte em busca de socorro, mas em vão.
O mar ainda estava liso, somente com o longo marulho do norte, como na véspera. Eram passados 6 dias desde que saboreáramos pela última vez comida ou bebida, com exceção da garrafa de Porto, e estava claro que não poderíamos resistir senão muito pouco tempo, a menos que algo pudesse ser obtido. Nunca vira antes, nem desejo ver novamente, seres humanos tão profundamente emaciados como Peter e Augustus. Se os tivesse encontrado em terra em seu estado de então, nem sequer me teria ocorrido que pudesse tê-los reconhecido. Suas fisionomias haviam mudado completamente de caráter, de modo que mal podia me convencer de que fossem os mesmos indivíduos com quem estivera em companhia poucos dias antes. Parker, embora tristemente abatido e tão fraco que era incapaz de erguer a cabeça, não estava no mesmo estado que os outros dois. Ele sofria com grande paciência, não fazia nenhuma queixa e empenhava-se em nos inspirar esperança com todos os meios que divisasse. Quanto a mim, embora tivesse passado maus bocados no começo da viagem, embora sempre tenha tido uma constituição delicada, sofria menos que qualquer um de nós, tendo emagrecido muito menos e conservado minhas faculdades mentais em grau surpreendente, enquanto os demais tinham um intelecto completamente prostrado e pareciam reconduzidos a uma espécie de segunda infância, estampando em geral um sorriso tolo nos rostos, como os idiotas, e proferindo as mais absurdas trivialidades. A intervalos, porém, pareciam reavivar-se subitamente como se inspirados de golpe pela consciência da sua situação, quando então se punham de pé num lampejo de vigor e falavam de suas perspectivas de maneira totalmente racional, embora plena do mais intenso desespero. É bem possível, porém, que meus companheiros tenham entretido a mesma opinião de sua própria condição, e em que involuntariamente eu tenha sido culpado das mesmas extravagâncias e imbecilidades. Eis uma questão impossível de decidir. Cerca do meio-dia, Parker declarou ter avistado terra do lado de Bombordo e foi, com a maior das dificuldades, que pude impedi-lo de mergulhar no mar para ganhar a costa a nado. Peters e Augusto pouco tomaram nota do que dizia, estando aparentemente envoltos em lúgubre contemplação. Ao olhar na direção indicada, não pude perceber a mais leve aparência de litoral. Aliás, sabia muito bem que estávamos longe de toda a terra para me abandonar a uma esperança dessa natureza. Precisei de bastante tempo, contudo, para convencer Parker do seu equívoco. Ele desfez-se, então, numa torrente de lágrimas, chorando como uma criança, com berros altos e soluço por 2 ou 3 horas, quando, vencido pelo cansaço, pegou no sono. Peters e Augusto fizeram vários esforços ineficazes para engolir pedaços do couro. Aconselhei-os a mastigá-lo e cuspi-lo, mas estavam excessivamente debilitados para serem capazes de seguir meu conselho. Continuei a mastigar pedaços a intervalos e disso tirei algum alívio. Meu principal tormento era a falta de água, e só resisti à tentação de beber um trago do mar, lembrando-me das horríveis consequências que resultaram aos outros nas mesmas condições que nós. O dia transcorria desse modo quando subitamente descobri uma vela a leste, a bombordo da proa. Parecia ser um navio grande e rumava quase de bombordo a boreste sobre nós, estando provavelmente a 10 ou 15 milhas de distância. Nenhum dos meus companheiros o descobriram e me abstive momentaneamente de mostrá-lo, por medo de que fôssemos novamente frustrados em nosso consolo. Por fim, como ele se aproximasse, vi distintamente que rumava direto sobre nós, com as velas cheias. Não pude mais me conter e apontei aos meus companheiros de sofrimento. Ergueram-se num salto, de novo entregando-se às mais extravagantes demonstrações de alegria, chorando, rindo de maneira idiota, pulando, sapateando no convés, arrancando os cabelos, rezando e praguejando alternadamente. Viu-me tão influenciado pelo seu comportamento, bem como por aquilo que julgava agora uma perspectiva certa de salvamento, que não pude deixar de juntar-me a eles em sua loucura, e dei vazão aos impulsos de gratidão e êxtase, espojando-me, rolando no convés, batendo palmas, gritando e coisas do gênero, até que subitamente fui chamado à razão e lembrado mais uma vez
da miséria e do desespero humanos ao perceber que, de repente, o navio nos apresentava em cheio sua popa e governava em direção quase oposta àquela em que o vira pela primeira vez. Levou algum tempo até que pudesse induzir meus companheiros a acreditar que esse triste revés em nossas perspectivas de fato ocorrera. Responderam a todas as minhas afecções com olhares fixos e gestos que significavam que não seriam iludidos com tais gracejos. A conduta de Augustus foi a que mais me afetou. A despeito de tudo que podia dizer ou fazer em contrário, ele persistia em dizer que o navio se aproximava rapidamente de nós e fazia os preparativos para subir a bordo. Afirmava que algumas algas que boiavam junto ao brigue eram o escaler do navio e fez menção de atirar-se a elas, uivando e bradando de maneira a cortar o coração quando usei da força para impedi-lo de lançar-se ao mar. Tornando um pouco a calma, continuamos a observar o navio até que afinal o perdemos de vista, enevoando-se o tempo com uma ligeira brisa que se erguia. Assim que ele se foi por inteiro, Parker virou-se para mim com uma expressão no rosto que me fez gelar. Tinha um ar de serenidade que não notara nele até então, e antes que ele abrisse os lábios, meu coração me disse o que ele iria dizer. Propôs, em poucas palavras, que um de nós fosse sacrificado para preservar a existência